Já está gravando. Boa noite, bom dia, boa tarde, você que nos assiste. Vamos lá. Algo muito importante se destaca nos diálogos de religiosos com Jesus: a oposição completa. Quando esses religiosos defendem sua posição, concluímos que a crença desses homens tinha seus olhos voltados para um sistema que deveria ser mantido em oposição ao reino de Deus. A religião enxerga seu sistema, mas não enxerga o reino de Deus, tornando opostos o sistema religioso e o reino de Deus. Então, é por esse caminho que a gente vai, do quão cego é o sistema religioso frente à manifestação do reino de Deus. Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade que a gente tem. Obrigado porque a gente pode estar junto, ao redor da tua palavra e debaixo da direção do teu Espírito Santo. Fala com a gente, nos ensina, ministra-nos, ó Deus, nos abençoa com a tua palavra e eu te peço, abençoa cada um dos teus servos que estão participando aqui hoje com a gente. A tua graça, Senhor, e a tua bênção alcancem a cada um deles de uma maneira muito especial, Senhor. Nos dirige nesse tempo através do teu Espírito, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, Marcos capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler o texto a partir do livro, fica mais fácil para a gente acompanhar. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como assim? Como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Eu só quero chamar a atenção uma coisa muito que salta muito aos olhos e que a narrativa aqui de Marcos revela para a gente. Quando os caras descem o amigo, 4 amigos levam outro amigo numa maca e descem ele pelo teto da casa. É claro, as casas em Jerusalém, Cafarnaum, na Judéia, na Galileia, eram muito diferentes das nossas residências hoje. Então, eles abrem um buraco e descem o cidadão, e quando Jesus vê isso, é claro que a intenção dos caras era que Jesus curasse o paralítico, e eu acho que a intenção do paralítico também
passa por essa perspectiva. Mas quando Jesus olha para o cara, Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. E nesse momento, alguns escribas sentados ali matutavam dentro de si mesmos. Como assim? Esse cara não pode perdoar pecado, só Deus pode perdoar pecado. Esse cara está blasfemando. Eles não falaram nada. Isso tudo é só reflexão. Eles estão só falando com eles mesmos. E aí Jesus fala assim: por que que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Quando eu vejo essa pergunta, eu já penso assim: já era para o escriba cair de joelho e falar assim: quem é esse cara que consegue ler meus pensamentos? Como é que diante de um sinal tão grande como esse, a pessoa que está diante de mim é tão poderosa que ela consegue ler o que eu estou pensando? Mas não. A pergunta é: o que é mais fácil fazer? Perdoar pecados ou dizer ao paralítico: levanta e anda? O Zé entra aqui pela página 137, falando sobre a questão do sinal e do milagre. E esse é um ponto que eu já me lembro, eu me lembro de já ter dito isso em alguns cultos, falar sobre o, o fato de que o texto do Novo Testamento sempre apresenta para nós a palavra sinal, não a palavra milagre, né? É interessante essa palavra. O milagre não é um fim em si mesmo, né? Porque o milagre é um sinal. Jesus não veio curar todos os doentes, ele não veio transformar todos os coxos em pessoas normais, ele não veio curar todos os cegos, ele não veio curar todos os leprosos, ele não veio trazer cura física para toda a humanidade. Apesar de que essas coisas, elas acompanharam a caminhada de Jesus, e dentro da história da igreja, a gente continua vendo que Jesus é presente no meio da sua igreja e Jesus continua realizando estas obras no meio do povo. Mas quando o Novo Testamento aponta, ele chama isso de um sinal e não de um milagre. E por que um sinal? Porque isso é um sinal mesmo do reino de Deus que Jesus veio trazer ao ser humano. É a mesma coisa que uma placa na estrada. A placa está lá apontando para um destino, está dizendo que você pode andar para frente, que faltam 100 quilômetros ou 50 quilômetros, que você pode virar à direita. A placa só sinaliza, ela só indica para você. O que está no seu coração é o destino final. É isso que você busca, é isso que você deseja. Por isso que placas e mais placas vão passando por nós na estrada. Elas vão sempre indicando, mas elas são só um sinal. O importante mesmo é o meu destino final. O milagre também é alguma coisa mais ou menos assim. Ele está indicando que no reino messiânico, as pessoas serão curadas. No reino messiânico não haverá doença, não haverá coxo, não haverá cego. No reino por vir, essa realidade caótica do pecado e da humanidade sendo destruída por causa do pecado não vai existir mais. Então, quando eu olho para essa placa, eu continuo na minha jornada com Cristo, porque, no fundo, esse sinal está só me indicando o quão bondoso é Deus e quão bom será o seu reino futuro. Então, eu continuo andando.
O interessante nessa perspectiva é que a gente anda por estradas por aí o tempo inteiro e a gente não para ficar apreciando a placa. A placa só mostra para a gente segue embora. Mas na igreja e no evangelho, as pessoas, elas dão importância para as placas, para os sinais. E quando eu dou importância para o sinal, uma coisa mais profunda está se revelando. Uma coisa mais profunda está se revelando. Se é o sinal que me interessa, é o sinal que eu quero. Se é o sinal que eu quero e se é o sinal que eu busco, ele expressa o meu desejo. Ao expressar o meu desejo e o objetivo da minha busca, revela também o meu Deus. Então, há um aspecto nessa busca por milagres, como se isso fosse o objetivo final da minha relação com Deus. Isso revela qual é o Deus que eu estou buscando. E sem perceber, eu estou buscando a minha própria vontade e, sem que eu perceba, meu desejo e, no fundo, eu mesmo sou o Deus da minha vida. Porque é o que eu quero que está em primeiro lugar, não o que Deus quer. As pessoas são seus próprios deuses, porque o que elas buscam é realizar as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, e dentro dos seus ritos religiosos é isso que elas querem. Então, isso a gente pode chamar de idolatria. A idolatria do eu, a idolatria do ego. Eu sou o Deus da minha vida, eu sou um idólatra. E o aspecto da religião nesse mecanismo é muito importante, porque se a minha oração não seja feita a vontade de Deus, mas a minha oração seja feita a minha vontade, a religião, ela precisa me dar ferramentas capazes de mover a mão de Deus na direção dos meus próprios propósitos. E a religião faz isso, ela se propõe a isso, né? Dando para você caminhos para que você toque na divindade, no coração de Deus, e faça Deus se inclinar para a sua própria vontade. Então, a divindade, na verdade, não é o Deus que eu busco. O Deus que eu busco é a minha própria vontade. A divindade, ela é só o balcão onde eu recebo os meus pedidos e me alegro com os meus milagres. Isso é muito sutil. E se você falar para alguém que está dentro dessa engrenagem, se você falar isso para a pessoa, ela vai dizer assim, não, você está louco. Parece que a gente só consegue perceber essa engrenagem quando a gente consegue sair de dentro dela e olhar de fora para dentro. E quando a gente se propõe a esse olhar de fora para dentro, a gente percebe que esse mecanismo controlava o coração da gente. E aqui o interessante é que não são eles e nós. Somos nós, seres humanos, que temos essa inclinação para o divino, mas não para o divino, uma divindade diante da qual eu me rendo. Um divino que pode ser movido, manipulado religiosamente, para que ele faça aquilo que eu quero. E isso é em qualquer religião. Você vai encontrar isso na fé cristã, você vai encontrar isso nas religiões de matriz africana, você vai encontrar isso no cristianismo católico, no cristianismo evangélico, é a oferta que eu dou, é a promessa que eu faço, é o trabalho que eu encomendo, é a oferenda que eu coloco na encruzilhada, é o sacrifício que eu faço, é o monte que eu subo. Todas as formas de sacrifício que a religião me ensina,
elas têm um objetivo: fazer com que a divindade dê para você aquilo que você quer. No mundo de gente sofrida, quando você acena com essa perspectiva, pô, as pessoas vão abraçar, é lógico. Quem não sofre desse mundo, quem não precisa de alguma coisa, quem não tem um impossível a ser conquistado. E aí, uma outra coisa interessante que o Zé fala aqui na página 138, é que dentro dessa perspectiva de eu estar correndo atrás da minha vontade, me valendo de artifícios religiosos, é que a minha ganância e a minha avareza, elas ganham uma nova nomenclatura no caminho da religião. Elas se transformam em conquista e honra. Conquista é uma palavra que está dentro do espectro religioso, principalmente evangélico. E honra também, Deus vai te honrar. Meu, quem nunca ouviu isso? Deus vai te honrar. Creia na sua promessa. Deus te chamou para conquistar. Então, a ganância do meu coração, a minha avareza, meu amor aos bens materiais e ao dinheiro, eles acabam sendo travestidos de espiritualidade e são chamados de conquista e de honra. E isso é um mecanismo muito sutil e, ao mesmo tempo, muito sujo, muito vil, muito maligno. E dentro dessa engrenagem religiosa, você tem a manutenção da caça sacerdotal, você tem as regras que devem ser cumpridas para que a divindade se mova em favor do ser humano, e você tem as promessas de redenção que, às vezes, e na maioria das vezes, eu diria, elas se enquadram num padrão, como diz o Zé aqui, de bem-estar terreno. Ou seja, eu tenho a caça sacerdotal, eu tenho a regra que me ensina como mover a divindade, e eu tenho essa promessa de que Deus vai me dar aqui na terra o melhor. Como se a salvação de Deus fosse só uma manifestação para essa vida e para esse reino terreno. Isso posto, a gente percebe o quão danosa é essa idolatria e como a gente se vê envolvido por ela sem se dar conta que ela nos pegou, né? A gente não, a gente acha que não, que a gente não está envolvido nesse sistema, né? Nesse contexto religioso, o reino não é o de Cristo, o reino, acho que tem a conjunção de vários reinos, né? Tem um reino de poder, de domínio, que a caça sacerdotal quer. Tem um reino meu, que são as conquistas que eu quero. E aí junta a fome com a vontade de comer. É a conjunção de dois fatores. Um está oferecendo e o outro também quer as benesses. O reino de Cristo não. O reino de Cristo é um reino onde há um rei que governa e há servos que se submetem. Ele vai dizer que os quatro amigos estavam preocupados com o colega doente, e estavam mesmo. E eles fazem um esforço, levam o cara até lá, e o que Jesus diz para ele é: os teus pecados estão perdoados. Eu acho que na hora isso deve ter sido um misto de desânimo, de desapontamento, que, pô, todo esse trabalhão, nós furamos o telhado, descemos o moço, e Jesus só diz que os pecados dele estão perdoados. A gente queria um pouquinho mais, né? Mas, na verdade, esse é o grande milagre de Cristo. Reconciliar o homem com Deus é o grande milagre de Jesus Cristo. A gente,
a pergunta de Jesus para os escribas, o que é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou toma o teu leito e anda? Num olhar mais desatento e religioso, e hipócrita e mentiroso, eu diria assim, falar levanta e anda é mais difícil, porque o cara vai ter que levantar e vai ter que andar. Se eu falar assim, estão perdoados os teus pecados, é, quem me garante que realmente estão perdoados os pecados dele? Então, numa relação de hipocrisia e de mentira, dizer estão perdoados os seus pecados é bem mais fácil. No aspecto religioso seria bem mais fácil. Mas eu vou dizer para você que mais fácil para Jesus era dizer levanta e anda, com todo o seu poder, Deus encarnado. Mas para dizer estão perdoados os teus pecados, há um movimento muito mais difícil para Cristo, para o Deus Filho, que precisa encarnar, ele precisa despir-se da sua glória, e fazendo-se homem, ele tem que se transformar num servo, e como servo, ele tem que ir até a morte, morte de cruz, para que, morrendo a morte do ser humano, ressuscite como só um Deus poderia ressuscitar. Então, para que Jesus dissesse, estão perdoados os seus pecados, Deus teve que se fazer homem. Esse homem teve que ser um servo, esse servo teve que ser um sofredor, e teve que carregar sobre os seus ombros o pecado de toda a humanidade. Muito mais difícil dizer, estão perdoados os teus pecados. Eu acho que essa leitura é uma reflexão para mim e para você. Porque o mundo que a gente vive é um mundo de uma ansiedade que beira a loucura e o caos. Uma ansiedade que nunca se sacia. Uma ansiedade que nunca se sacia. A gente, como ser humano, sempre quer mais. Sempre quer mais. Se eu tenho uma calça, eu quero duas. Se eu tenho um tênis, eu quero dois. Se eu tenho uma mulher, eu quero duas. Se eu tenho um carro, agora eu quero mais novo. E a cada conquista que a gente percebe que a gente não está satisfeito. A gente quer alguma coisa a mais. Eu tinha um... Vou contar um caos aqui. Eu tinha uma bateria que a banda tinha comprado. Uma bateria muito boa. A gente comprou para viajar e tocar com a banda. Mas o peso da estrada é grande e algumas peças se quebraram. E um dia, conversando com um amigo, ele perguntou que bateria eu tinha. Eu falei, eu tenho tal bateria. Eu falei, pô, essa é a bateria dos meus sonhos, meu. Se eu tivesse uma bateria dessa aí, assim, era para parar, sabe? Para dizer assim, agora pronto, cheguei onde eu queria chegar. E eu falei, mas ela quebrou aqui, quebrou ali. Eu falei, pô, você não quer fazer um rolo? Aí acabei fazendo um rolo com ele me deu a dele e pegou a quebrada, porque segundo ele, ali ele ia estacionar. Ali ele tinha alcançado o nirvana. Já não tem mais a bateria, já vendeu, já rolou, já foi para frente, porque a gente nunca está satisfeito. Nessa vida a gente nunca está satisfeito. E quem vai atrás de um milagre, ainda que o milagre aconteça, não adianta, porque eu tenho uma ansiedade que não fecha. E ainda que eu me cure dessa doença, vai aparecer outra. E ainda que essa porta de emprego se abra, em algum momento ela vai se fechar. E ainda que a minha aposentadoria saia e um grande milagre aconteça, ela vai ser insuficiente para me sustentar. Nesse mundo caótico, a gente nunca vai estar completamente satisfeito. Não, se os nossos olhos estiverem sempre no milagre e não no sinal. Porque se os meus olhos estão no sinal, eu sei que eu não cheguei ainda.
Então, aqui nessa experiência de estrada, pode furar o pneu, pode aquecer o carro, pode chover, pode cair granizo, tem dificuldades, pode acabar a gasolina, mas eu sei que isso é inerente à viagem e à estrada. Mas a última placa dizia, falta 2 quilômetros, então eu tô continuando, a despeito das circunstâncias. Ao mesmo tempo em que andando por essa estrada, mesmo com os percalços, eu estou feliz porque eu estou no meu carro, eu estou olhando a paisagem dizendo, puxa, olha quanta coisa linda Deus criou. Eu estou ouvindo uma música e fico feliz, pô, que música bacana, que me lembra, que me remete à minha juventude, aquilo me traz sentimentos bons, e eu continuo andando. E em todo esse caminho eu estou agradecendo a Deus pela vida, pela jornada. Eu estou agradecendo a Deus por todos os sinais que me surgiram ao longo do caminho. Eu estou agradecendo a Deus pela vida, porque eu sei que ainda não chegou o dia. Então, a perspectiva do reino do já e ainda não é alguma coisa que a gente precisa trabalhar dentro da gente. Pastor, o senhor não acha que, olhando por essa perspectiva, a gente fica com uma fé muito fraquinha? O senhor não acha que a gente deveria crer em milagres e a gente deve colocá-los diante de Deus e pedir ao Senhor e buscar? Eu diria, eu acho que a gente tem que buscar e pedir. É isso que Jesus ensina: pedir, pedir, dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. O texto no Novo Testamento, Jesus vai dizer isso, Paulo vai dizer também que as nossas... Paulo ou Pedro, hein? Que as nossas necessidades sejam todas conhecidas diante de Deus Pai. Ou seja, a Bíblia me ensina que eu devo colocar diante do Senhor as minhas necessidades. Mas a caminhada do reino me ensina também que eu devo, acima de tudo, ser grato a Deus. Porque não é um milagre que eu estou buscando, é Deus quem eu estou buscando. Quem foi atrás do perdão, ele vai dizer, quem foi atrás do perdão e da vida, encontrou o rei e o reino. Quem estava lá naquela casa só atrás de um milagre, viu o milagre e foi para casa. E amanhã precisa de outro milagre. Mas quem foi para lá para se encontrar com Deus e se reconciliar com Ele, encontrou. E vai começar uma jornada maravilhosa, um caminho maravilhoso de reino, o reino dos céus. Por isso que os fariseus e os saduceus se aproximam de Jesus e, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado senão o de Jonas. E deixando-os, se retirou. Esse mesmo texto, na narrativa de Lucas, vai dizer assim para a gente: visto que aumentavam, página 144, visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para essa geração. Assim como Jonas ficou na barriga do peixe 3 dias e depois volta à vida na terra, na praia, assim Jesus também ficou no ventre da terra 3 dias e depois ressuscita. A rainha do sul, rainha de Sabá,
se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Os sinais do reino apontam para Cristo. Os sinais do reino apontam para a obra redentora de Jesus Cristo. O que o Zé diz aqui no livro é que a massa de gente que quer ver um sinal é maior do que a massa de gente que quer em Deus, quer de Deus o perdão e reconhece os seus pecados. Sinal dos tempos, né? Que nos últimos tempos as pessoas iam querer ouvir o seu próprio ventre. Iam sair atrás de pessoas que dissessem aquilo que elas queriam ouvir. A multidão que deseja resultados é muito maior do que os que buscam o perdão dos seus pecados. Um olho no texto e outro na vida, ele fala na página 143. Entendo o porquê de a religião optar pelo mercado da fé. O perdão é dádiva, é graça. Já o milagre pode ser vendido e pode gerar lucro. Por uma questão lógica, o mercado da religião vai sempre preferir movimentar o comércio da fé, em vez de oferecer a liberdade da graça. Até porque uma pessoa que recebe uma bênção vai precisar de outra amanhã. Nunca estará satisfeita. E a religião sempre terá o seu sustento. Por outro lado, quem procura a graça, além de não precisar pagar, vive satisfeita no reino, mesmo no meio desse mundo em ruínas. O reino é comunitário. A religião é clientelista. É por isso que a gente vive dias em que as pessoas deixaram de ser membros da igreja para serem clientes da igreja. O cliente é aquele que vai porque ele quer consumir alguma coisa, quer comprar uma experiência. O membro daquele corpo é aquele que vai lá para servir. O cliente vai lá para comprar e para receber aquilo que ele está pagando. E as palavras de Jesus são muito duras para esses caras. Muito duras. Ele vai dizer que a rainha de Sabá, no dia do juízo, vai estar lá do lado de Jesus. Diz que os ninivitas que se arrependeram com a pregação de Jonas vão estar lá também com Jesus. Mas para esses caras não haverá perdão. Cara, isso é uma palavra muito dura. Muito dura. De Deus para uma casta religiosa. E que deve fazer um barulho grande dentro do coração de cada um de nós, no sentido de que a gente se vacine dentro do possível e que a gente esteja em constante, se permitindo ser constantemente confrontado pela palavra, para na possibilidade de sermos seduzidos por essa engrenagem religiosa, encontrarmos ocasião para arrependimento e para perdão. E ele fecha o diálogo 12 dizendo: a religião denuncia tudo que está fora de seus domínios como coisa do diabo. E a gente já ouviu muito isso aí. Eu estou lá na religião, tudo que está fora é do diabo. Não pode. Sem se dar conta de que ela mesma pode ser pior do que tudo o que há no mundo. A terra é cheia de pecado, cheia de gente pecando, que nem sabe que está pecando. Mas a religião sabe o que é pecado. E a religião optou pelo pecado e não pelo arrependimento. E eis aqui o cuidado que cada um de nós precisa ter. Ai, pois bem,
Eu acho que esses dois diálogos eles se complementam. O plenário está aberto. Doutor, eu gostaria de fazer uma observação e uma pergunta, se tiver tempo. Acho que há 2 domingos atrás, o senhor estava pregando sobre Ananias, que foi até Paulo, né? E o senhor disse que Ananias teve um gesto ali, fez um papel de uma ponte que leva o homem até Jesus, né? E nesse primeiro diálogo que nós comentamos em Marcos 2, é algo que aconteceu de uma forma totalmente literal, né? Mostra também a força de uma amizade. 4 homens que levaram o paralítico até Jesus, né? E não narra muito detalhe, mas deve ter sido muito trabalhoso enfrentar a multidão, quebrar o telhado, subir a maca. Então eu lembrei dessa passagem aí que eu não sei se pode dizer de uma forma literal, mas realmente foram pessoas que se esforçaram para levar um amigo até Jesus, né? E eu queria fazer uma pergunta sobre o diálogo 12, se Jonas ter ficado no ventre da baleia é um cenário profético. Eu não, Antes eu não tinha feito esse paralelo dos 3 dias e 3 noites, né, em relação à ressurreição de Jesus. Seria um cenário profético de Jonas? É o que Jesus está falando, né? Eu não sei. Veja, quando Jonas vai para a barriga do peixe, eu não sei se o Jonas e os ninivitas estão entendendo que aquilo era um sinal profético de Cristo Messias. Eu não posso colocar essa conclusão e esse pensamento na cabeça dos ninivitas lá no Antigo Testamento. Até porque o povo de Nínive não era povo da aliança, não conheciam a lei, nem Abraão, nem Moisés, nem nada. Eles eram assírios. A Nínive era a capital da Assíria, que foi o reino que triturou o povo de Israel. Então, os caras, eles eram carnívoros, assim, né? Os caras eram sangue nos ossos, os caras eram bicho ruim. Mas quando Jesus olha para os escribas e eles vêm pedir um sinal, Jesus aponta para Jonas. Então, eu vou dizer que quando eu pego o enredo bíblico e eu saio um pouco assim, ó, e eu olho de Gênesis a Apocalipse, eu vou dizer: Jonas, 3 dias no ventre da baleia, é um sinal profético do Cristo, 3 dias no ventre da terra. Mas eu não consigo ter essa visão aqui se eu mergulhar só lá no texto de Jonas. Eu vou ter que olhar para a narrativa bíblica como um todo e aí tirar ouvir o que Jesus diz e entender o que ele está dizendo, né? Mas é isso, é um sinal. O sinal já foi dado pelo profeta Jonas. O que Jesus está dizendo? Vocês vão me ver 3 dias na sepultura e eu vou ressuscitar. Acontece isso aí. Os caras acreditam? Não. Porque a religião, aqui a gente volta. Boa a sua pergunta, Kevin. Porque a gente volta para esse começo aqui, ó. A religião não enxerga o reino. Eles viram os sinais, mas eles não enxergam o reino. Porque dentro do espectro da religião, Deus foi tirado do, do negócio. Isso é muito louco, né? Isso é, isso é, isso é muito louco. Mas é assim. As pessoas, os religiosos não veem Deus. Porque eles são escravos desse sistema. Estão presos nesse mundo. Ô, Jorge, mas você não acha que Deus está salvando lá? Claro que Deus está salvando. Deus está salvando em qualquer lugar. Você não acha que a gente não pode meter o pau? Não, a gente não está metendo o pau. A gente está só tomando. A gente está só fazendo
elucubrações em cima dos diálogos de Jesus e tirando lições. A gente está procurando, a gente está escarafunchando o coração da gente para ver se não tem lá dentro um Jorge idólatra. Um Jorge correndo atrás só dos seus propósitos e objetivos e sonhos. Se não tem um Jorge dentro de mim que está se valendo da religião, mas que não está buscando Deus, sabe? É esse olhar para dentro, para que se eu encontrar isso aí pela graça e pela revelação do Espírito Santo, eu vou confessar e vou me colocar de joelhos aos pés de Jesus Cristo. Esse livro tem que levar a gente a olhar cada vez mais para dentro da gente mesmo. Ninguém está perguntando. Vai lá, Kevin. Ô pastor, através de Jesus, nós acreditamos pela fé que a salvação e o perdão vem através dele, através da sua morte, através da sua palavra. Foi como aconteceu com o paralítico. Mas e antes da primeira vinda de Jesus? Eu estava pensando nisso. A salvação, o perdão, era através dos sacrifícios físicos, ou através da fé que viria o Messias, ou até antes, quando em Apocalipse fala que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava imolado. O perdão, a salvação era alguma dessas três opções, ou os três? O Kevin, a nossa perspectiva é temporal, né? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente já é convidado a esse olhar. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O passado e o presente e o futuro. A gente não consegue pensar fora dessa caixa aí. Mas Deus é eterno e eternidade significa ausência de tempo. Então, se você perguntasse para mim, mas como é que era antes? Sempre foi em Jesus. Porque Jesus é eterno. Então, sempre, se ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, o que a gente ouve dentro do universo acadêmico e de homens piedosos é que não está na Bíblia, tá? Mas antes de Deus dizer haja luz, ele já tinha dito haja cruz, porque o Cordeiro já estava imolado antes da fundação do mundo. Então, para nós, a gente tem essa perspectiva de tempo, mas o perdão de Deus para a humanidade sempre teve dentro dessa perspectiva. O Deus Pai envia o Deus Filho morre, ressuscita, e o Deus Espírito vem e entra nesse povo redimido até que a obra se complete. Esse é o enredo que o texto bíblico mostra para a gente. Então, sempre foi em Jesus. Talvez a sua pergunta ainda ganhe um outro contorno. Mas como que as pessoas do Antigo Testamento foram salvas? Aí eu vou dizer para você, elas foram salvas pela graça, assim como nós. Deus a salvou. Mas como Deus a salvou? Vai salvando. E como nós somos salvos? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então Deus também deu fé para aqueles caras. E isso é dom de Deus. Agora, se aqueles caras tinham toda a percepção messiânica que nós temos hoje, eu vou dizer, claro que não. Claro que não, porque a Bíblia é um livro escrito o Antigo Testamento 1000 anos. O Novo Testamento 50. Então, isso mostra para a gente que Deus, e se eu entendo que a Bíblia é a autorrevelação de Deus para a humanidade, eu percebo que Deus está se revelando ao longo de 1050 anos. Então, a percepção e o olhar que nós temos hoje é diferente daquele que estava 1000 anos lá atrás, que a coisa estava começando a ser revelada.
Isso também é um negócio muito, muito doido, né? Mas é assim, as coisas vão... Deus foi se manifestando ao longo da história. Então, Então não podemos ver o cordeiro imolado como um como uma ideia passada, né? Um conceito atemporal, né? eterno, Eterno. eterno. Não é antes de tudo, é que sempre teve, sempre. Sempre teve. Certo. Quando João se vira para ver o cordeiro, o pessoal do céu está dizendo que é um leão, lá em Apocalipse. Mas quando ele olha, é um cordeiro com a cabeça caída, como quem tivesse sido imolado. Então, na eternidade, Jesus é o Cordeiro de Deus. A gente tem que sair do nosso tempo para entender isso aí. Como diria o Caio Fábio, os mais ortodoxos vão me bater, mas o Caio Fábio diz assim que a nossa perspectiva é newtoniana, é da física de Newton, e a de Deus é a física quântica. Deus está numa outra realidade, né? Que a gente não vai conseguir entender. A gente sempre tem essa perspectiva de tempo. Por isso, Kevin, que a discussão sobre predestinação ou aceitar Jesus é uma discussão que não faz sentido. Porque para um Deus que é eterno, como assim foi escolhido antes ou escolheu depois? Para Deus não tem antes e depois. Deus é eterno. O livro de Hebreus é um livro bacana para a gente refletir a respeito da simbologia de todo o Antigo Testamento, né? O escritor de Hebreus vai dizer, é como se o escritor de Hebreus ficasse de pé em cima da Bíblia, de costas para o Novo Testamento e olhando para o Velho. E olhando para o Velho, ele vai dizer assim: tudo aqui para trás é uma sombra de Cristo. Então, o escritor de Hebreus está dizendo assim: quando eu olho para o Velho Testamento, tudo lá é uma sombra de Cristo. A Arca da Aliança, o Cordeiro Pascal, o sangue nas portas e nas janelas, o animal que foi morto, tudo ali é uma sombra, uma metáfora da obra redentora de Cristo. Então, esse é o entendimento que a gente tem do texto. E Deus está salvando lá e salvando cá, né? Deus está sempre salvando. E Deus está sempre salvando em Cristo, porque Cristo é o agente mediador da salvação, né? Foi ele que foi lá para morrer pelos pecados. Foi ele que pagou o pecado. Legal. Semana que vem a gente encerra o capítulo 5. Tem o diálogo de Jesus com Nicodemos. E é o último diálogo do capítulo 5. E depois a gente vai para o capítulo 6. Então a semana que vem é mais curtinho. Mas estamos aqui. Terça-feira estamos aqui. Espero vocês. Espero vocês. Bom, espero que tenha sido útil a nossa conversa. Que Deus nos abençoe a todos. Que Deus nos dê uma noite de descanso. Aos que já jantaram, um chá vai bem. Aos que não jantaram ainda, corra para você não ficar empanturrado à noite. E bom descanso para todo mundo. A gente se vê amanhã no culto. Para quem for no culto, para quem for assistir pelo YouTube, a gente se vê na igreja domingo, ou então a gente se vê aqui terça-feira que vem, de novo.